Mais um ponto e contraponto no ar e hoje a gente fala sobre síndromes gripais. E aqui no estúdio eu recebo a pneumologista Rita Silva, médica do Apvida Notre Dame Intermédica. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora Rita, para a gente começar o nosso bate-papo, explica para a gente o que é uma síndrome gripal. Uma síndrome gripal é uma infecção por um vírus respiratório e esse vírus respiratório, quando chega no trato respiratório, ele vai ocasionar sintomas como tosse, rouquidão, dor de garganta, dor de cabeça. A depender da gravidade, pode ocasionar desconforto respiratório também. Mas a síndrome gripal é um vírus, que existem muitos vírus respiratórios que causam sintomas semelhantes à gripe. E muitas vezes as pessoas confundem a gripe com essa síndrome gripal ou um simples resfriado. Como é que a gente pode separar um do outro para poder explicar para quem está nos assistindo? O resfriado, ele é uma infecção viral, também causado por vírus da gripe, só que com sintomas a menos. Você já não tem febre, você não tem tanta indisposição, os sintomas são leves e brandos, você resolve em casa, você não precisa ir a serviço de emergência. Já uma síndrome gripal ou a gripe propriamente dita, os sintomas são mais intensos, você fica mais prostrado, você tem febre, você falta o trabalho, falta a escola, muitas vezes precisa ir no serviço de emergência para ser examinado e para ser medicado. Então, o que diferencia é a intensidade dos sintomas. Na maioria das vezes, o vírus é o mesmo, mas a depender da sua imunidade é que você vai aflorar a doença de forma mais leve ou de forma mais intensa. Você falou sobre os vírus, Quais são os vírus que causam essa síndrome gripal? Inúmeros vírus, como por exemplo o influenza A, o influenza B, o parainfluenza, o metapneumovírus, que está ocasionando um surto agora na China de metapneumovírus, o sincicial respiratório, que é aquele vírus que causa bronquiolite nas crianças pequenas e nos idosos. Então, são inúmeros vírus que causam sintomas muito semelhantes. E, além disso, a gente ainda tem o coronavírus, que é um novo vírus que chegou para fazer parte desse time todo de vírus respiratórios. Infelizmente, doutora? Infelizmente, exato. Agora, essas altas temperaturas, o clima está cada vez mais quente, isso também contribui para que essas síndromes gripais apareçam com mais frequência ou que os vírus circulem com mais facilidade e frequência? Isso acontece muito em países de clima tropical. Normalmente, os vírus respiratórios, eles circulam no período do outono e no inverno, que é onde as pessoas tendem a ter mais gripe, no outono e no inverno. Mas de forma atípica, na primavera e no verão, ocorrem surtos, que são tipo fora da sazonalidade do vírus, que ocasiona a síndrome gripal. Isso é muito comum em países de clima tropical, de países de clima temperado também. É muito comum esses surtos de gripe no verão. Isso modificou muito depois da Covid-19. Antes da Covid, a gente tinha as coisas muito mais fixadas. Os vírus, eles circulavam... Nas datas certas, Exato. Os vírus circulavam muito no outono e no inverno, por isso que a vacina da gripe era aplicada sempre no outono, para você passar o inverno protegido. Sim. Agora a vacina da gripe está o ano inteiro, porque depois da Covid mudou um pouco a sazonalidade dos vírus. E aí também não escolhe nem idade, Tanto bebês, crianças, adultos como idosos podem ser vítimas aí da gripe. Exato, ele não escolhe idades, mas a depender do seu perfil, você pode fazer uma forma grave da doença. E quem é esse grupo populacional? São as crianças menores de 2 anos de idade, os idosos e as pessoas que têm alguma doença de base, alguma comorbidade. São a população de risco para fazer forma grave de uma doença, de uma síndrome gripal. Ou então, imagine aquele bebê
bebê menor de 2 anos que já tem uma doença de base, ele tem um risco ainda elevado de fazer uma forma grave de uma síndrome gripal. A mesma coisa do idoso. A criança menor de 2 anos, o sistema imunológico dela ainda está em formação e ainda está em amadurecimento. O idoso, o sistema imunológico dele já está mais senil, de toda a vida trabalhando para proteger aquele organismo. Então, são pontos diferentes, 2 populações de risco que têm a probabilidade de fazer uma forma grave da doença. Um adulto jovem, saudável, ele pode pegar o vírus, qualquer que seja dos vírus respiratórios, e fazer uma forma muito leve, uma coriza, uma dor de garganta, uma tossezinha aqui e ali, e o organismo dele, por si só, resolve o problema. Você falou pra gente no começo sobre os sintomas, né, dessa síndrome gripal. Eu queria que você falasse melhor para a gente quais são os sintomas da síndrome gripal e quando é que a pessoa deve procurar um médico, né, ao apresentar, de repente, sintomas mais graves. A doença ela começa com sintomas muito leves, uma coriza, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, uma tosse que vem de forma incipiente e vai se tornando um pouco mais persistente, às vezes produtiva. A depender do organismo, isso se resolve só nessa fase ou então isso pode progredir para desconforto respiratório. Esse é um sinal de alerta, é um sinal que você precisa procurar um serviço de emergência. Se a pessoa tiver com dificuldade, então, respiratória. Tosse persistente, também. Tosse que piora na madrugada, você não consegue dormir de tanto tossir, isso é um sinal de alerta. Tosse com secreção. Também. A febre persistente também é um sinal de alerta que você deve procurar um serviço de urgência, deve ser examinado e medicado de forma correta. Então, você está lá, indisposição é um outro sintoma também, você está lá com esses sintomas brandos e isso no decorrer dos dias vai piorando. Você percebe que você está mais indisposto, está tossindo mais, a sua febre não passou, você tem dificuldade para levantar da cadeira, para andar, caminhar alguns passos, você sente um desconforto, então tudo isso é sinal de alerta para procurar um serviço de emergência e até investigar se essa síndrome gripal está isolada no vírus ou se teve uma co-infecção bacteriana no meio disso, que Perfeito. É um dado importante. Às vezes você começa uma síndrome gripal, você começa uma doença viral e isso, uma bactéria oportunista resolve crescer e vir para o pedaço e causar uma pneumonia, por exemplo. Aí você tem uma co-infecção vírus-bactéria, são as complicações da síndrome gripal que podem ocorrer. E de que maneira pode haver essa contaminação? O vírus está no ar ou o fato de você estar perto de uma pessoa que esteja com sintomas pode te levar a ter também, ou depende da resistência da pessoa? A contaminação é por via respiratória. É uma pessoa próxima a você que esteja com a doença, ela transmite através da respiração, através da tosse, através do espirro, através da conversa que você elimina perdigotos conversando. Você está próximo a essa pessoa, você se contamina com o vírus, ou então a sua mão contaminada, você pegou em alguma superfície que tem o vírus, você levou a mão ao olho, ao nariz, à boca, que a gente faz isso sem nem perceber muito. Verdade. E você está levando o vírus para a sua mucosa. O contágio é respiratório. A depender da sua imunidade, você pode fazer uma forma leve ou uma forma grave da doença. Entendi. E essa coisa de você tentar resolver só em casa, melhorando a alimentação, tomando suco de laranja, isso pode ajudar, mas dependendo do sintoma tem que realmente procurar um médico, isso, né? Isso ajuda. Normalmente quando a gente está com um resfriado, que é uma coisa leve, você toma um analgésico, toma um antitérmico, toma uma vitamina C, toma uma canja de galinha, você se alimenta de forma saudável, isso ajuda muito. Mas se isso persistir ou piorar, você precisa procurar um serviço médico para ser melhor medicado. Perfeito. Doutora, como é possível prevenir uma síndrome gripal? Se é que é possível, né?
A primeira coisa é você ter um estilo de vida saudável, é você comer de forma saudável, alimentos ricos nutritivamente, para se manter um organismo bem nutrido. A segunda coisa é você praticar atividade física, é você ter um estilo de vida saudável, que isso vai impactar no seu estado imunológico, no seu sistema imunológico. Então, uma pessoa que tem uma vida com hábitos de vida saudável, geralmente ela tem um bom sistema imunológico. Uma segunda coisa é a vacinação, é você sempre se vacinar anualmente contra a gripe. Em todo ano o governo lança a campanha de vacinação contra a gripe, então o outro dado é você se vacinar. Um outro dado também é você evitar locais aglomerados com gente tossindo, com gente gripado, que é para você não se contaminar com o vírus. Então, na verdade, é um conjunto de atitudes para você se manter livre do contágio do vírus e não desencadear a síndrome respiratória. Você falou sobre alimentos. Quais seriam os alimentos para que as pessoas, né, que estão nos assistindo saibam para que possa ter essa prevenção? Principalmente os alimentos ricamente nutritivos, como os legumes, as verduras, as frutas. Evitar açúcar em excesso, evitar alimentos industrializados, alimentos multiprocessados. Todos esses, eles não são bons para o organismo e acaba deteriorando o seu sistema imunológico. Refrigerante, suco de caixinha. Exatamente, refrigerante, suco de caixinha, doces, balas, picolé, sorvetes. É ter uma alimentação que você possa ir na feira livre e no açougue. Dá preferência a sucos naturais. Da fruta. Exatamente. Ou da polpa. Polpa é melhor, né? Do que caixinha, né? Caixinha. Caixinha que não... É você descascar mais e desembalar menos. Essa é a grande chave, né? Perfeito, maravilha. A senhora falou também sobre a vacina, né? Que a vacinação é importante. Isso significa que a vacina contra a gripe é eficaz. Ela é eficaz, ela evita que você tenha uma forma grave da doença. Você que se vacina, você pode até gripar, pode até se resfriar, mas vai ser uma coisa leve, porque o seu sistema imunológico já tem anticorpos para combater aquele vírus. Então, a vacina protege contra as formas graves da doença. É normal a pessoa se vacinar, né, ser vacinada e ter já alguma gripe, alguma coisinha logo na sequência ou não? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, mas é uma coisa muito branda, porque você se vacina com uma vacina de vírus vivo atenuado, que vai estimular o seu sistema imunológico na produção de anticorpos. Quando você entrar em contato com o vírus de verdade, você já tem anticorpos para se defender. Então, esse é o papel principal da vacina. Tem gente que não tem nenhum efeito colateral, já outros podem apresentar. Você pode se vacinar, você pode ter uma dor de cabeça, você pode ter uma febre leve, porque é vírus vivo atenuado. Você pode ter algum sintoma, mas isso é uma coisa muito leve que não impede e não contraindica a vacinação. E quanto tempo dura uma síndrome gripal? Varia muito, isso depende muito do sistema imunológico da pessoa, mas uma síndrome gripal, ela dura em torno de 7 a 10 dias mais ou menos, mas isso com muitas variações. Certo. E se eu tiver numa síndrome gripal, como você explicou aí, dos sintomas, é importante ter repouso e também ter uma hidratação correta? É importante o repouso, você se resguardar na sua casa, ter uma alimentação saudável, com uma alimentação rica em frutas, legumes, carnes, ovos. Ter um repouso, não fazer atividade física, até que dá para o seu organismo condições dele se reestabelecer. E um dado muito importante, ficar em casa em repouso e não ter contato com outras pessoas para não transmitir o vírus para outras pessoas. Porque de repente você está com o vírus, você está com uma síndrome gripal, mas você está com uma forma branda da doença. Você transmite para outra pessoa e aquela outra pessoa pode fazer uma forma grave. Então você também deve ter cuidado com você e cuidado com o outro. E é importante lembrar que se você está de repouso, você tem que ficar de repouso mesmo. Porque agora com essa história, né, de trabalhar em casa, né? Sim. A pessoa não adianta, se ela tiver
sem parar fazendo serviço de casa ou trabalhando, não dá certo. Tem que ser repouso mesmo, porque o corpo precisa repousar. O corpo precisa repousar, se restabelecer, produzir anticorpos para você sair logo daquela síndrome gripal. E os antibióticos, eles são indicados quando a pessoa está nessa síndrome? A síndrome gripal é uma doença ocasionada por um vírus. A gente não usa antibióticos para vírus, a gente usa antibióticos para bactéria. Perfeito. Quando é que a gente lança a mão de antibióticos numa síndrome gripal? É quando eu tenho uma co-infecção, vírus e bactéria. Eu comecei com uma doença viral, eu comecei com uma gripe, mas dessa gripe eu evoluí com uma sinusite, eu evoluí com uma otite, com uma pneumonia. Então, é uma co-infecção bactéria-vírus. Nesses casos, a gente lança a mão de um antibiótico, mas a síndrome gripal por si só, se ela não complicar com bactéria, ela não precisa de antibióticos. Agora, quando eu estou com os primeiros sintomas, ou sentindo aí que eu estou corizando, ou com tosse, ou com uma dor de garganta, doutora, se eu começo a tomar uma vitamina C, suco de laranja da fruta, essas coisas acabam ajudando a não ter, de repente, uma síndrome mais forte ou uma gripe que venha realmente atacar ou não? Ajuda bastante, principalmente o hábito de tomar chás. Muitos chás têm uma ação anti-inflamatória, como por exemplo gengibre, canela. São chás que ajudam bastante a você se curar dessa síndrome respiratória. A gente fala nas frutas, a gente fala nos legumes, mas a gente fala da canja de galinha, que tem os legumes, que tem a proteína, mas a gente também pode lançar mão dos chás, que são terapêuticos. E são importantes. Exatamente, são importantes. Muitos chás ajudam muito, como por exemplo, mel com limão ajuda bastante, canela, gengibre, são coisas que ajudam o organismo a sair desse quadro viral de uma forma geral. Agora, como a gente mora numa região muito quente, é difícil as pessoas não estar na presença de ventilador ou de ar-condicionado. Se eu estou com sintomas, eu devo evitar esses dois equipamentos para poder aliviar o calor? É melhor evitar, porque tanto o ar-condicionado quanto o ventilador, eles ressecam a via aérea. Você está de boa, você passa a noite no ar-condicionado, você acorda meio rouco, você acorda com a via aérea ressecada. Então, se você já está com a via aérea inflamada por uma infecção viral, se você entra em contato com o ventilador ou o ar-condicionado, vai ressecar muito a sua via aérea. Então, o interessante é evitar. O ideal seria você colocar um umidificador de ar, que é para não ressecar a sua via aérea. Perfeito. Isso já ajuda bastante. E essa história do ventilador, se ele não tiver bem limpo, ele realmente espalha muita poeira e isso pode agravar ainda mais o quadro? O ventilador, ele tanto espalha a poeira que está nele ou a poeira que está no ambiente. Essa mesinha aqui, se tiver um ventilador e essa mesinha tiver poeira, o ventilador está jogando a poeira dessa mesinha no ar e você está inalando esse ar com poeira. Então, muita gente diz assim, não, mas eu limpo, o meu ventilador fica limpo, mas não é só a poeira dele, é a poeira que estiver ao redor do ambiente. Ele fica jogando a poeira no ar, a poeira fica submersa e você fica inalando. Então, esse é um dado também. Perfeito. Doutora, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, eu queria que você desse mais alguma orientação que tenha faltado para quem está nos assistindo em relação a esse assunto, por gentileza. A principal orientação é você ter um hábito de vida saudável, é você comer de forma saudável, é você praticar a sua atividade física para fortalecer o seu sistema imunológico. Um outro dado é você anualmente se vacinar contra a vacina da gripe, é muito importante para ajudar você, caso você gripe, você não fazer uma forma leve da doença e evitar locais aglomerados que tenha muita gente tossindo, gente gripado. Se precisar, usar uma máscara nesse local, quando sair, tira a máscara, mas é você se resguardar contra os vírus respiratórios. Maravilha. Doutora Rita, super obrigada, pelas suas orientações, sempre ensinando a gente, e nos orientando aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. É isso, gente? A gente volta a se ver no próximo sábado, a partir das 7h20 da noite, aqui no Ponto e Contraponto.
Tá certo? Obrigada pela sua audiência e mais um sábado. Até mais!